Mãe solteira desaparece e retorna anos depois com um milionário. Ex fica chocado. Era uma manhã como outra qualquer na cidade de São Vicente. Mas a manchete do jornal local incendiava a imaginação de todos. Mãe solteira desaparece e retorna anos depois com um milionário. E assim começou o verdadeiro drama que deixou os moradores pasmos. Clara, uma jovem que havia sumido sem deixar rastros, agora surgia do nada, acompanhada por Victor, um homem de negócios com um sorriso enigmático e uma fortuna inexplicável. Lucas, seu filho de apenas 8 anos, almoçava no refeitório da escola quando a notícia chegou até ele. Um grupo de crianças estava em alvoroço, apontando para a tela do celular de um deles. As palavras mãe e desaparecimento ecoavam no ar, fazendo um nó se formar em seu estômago. Ele havia sido deixado em uma casa vazia, com as memórias de sua mãe como única companhia. Agora, Cláudia estava de volta, e com um homem misterioso que parecia esconder algo. O reencontro. Lucas, meu amor, eu voltei, Clara pronunciou, e a voz dela ecoou como um eco distante em sua memória. Ele queria correr e abraçá-la, mas sua raiva se sobrepunha ao amor. Como ela poderia voltar assim, tão despretensiosamente? No início, Clara tentava reconstruir a conexão. As tardes eram preenchidas com perguntas sem resposta e silêncios constrangedores. Lucas observava Victor, que sempre parecia estar a um passo à frente. O homem tinha intenções que Lucas não conseguia decifrar. Ele chorava pelo carinho que não teve, enquanto sua mãe tentava esconder algo por trás de sorrisos nervosos. O garoto se perguntava se ela ainda era a mesma mulher que um dia lhe prometeu que nunca o abandonaria. Uma noite, enquanto explorava o velho sótão em busca de brinquedos, Lucas encontrou uma caixa empoeirada. Dentro dela, uma carta antiga com letras em desespero. As palavras dançavam em sua mente. Você nunca saberá o que fiz para voltar. O coração dele acelerou. O que poderia ser tão terrível que ela preferiu ficar longe por tanto tempo? O desejo de entender consumia-o. Nesse momento, Lucas se viu em um precipício emocional, balançando entre perdoar sua mãe ou desenterrar segredos que poderiam mudar tudo. A ausência havia deixado cicatrizes profundas, e o retorno dela trazia mais perguntas do que respostas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas segue. Sua mente fervia em perguntas sem respostas. O que poderia ser tão terrível que fez Clara desaparecer? Com o coração acelerado, ele decidiu confrontá-la. A necessidade de ouvir sua versão se tornou urgente. Na manhã seguinte, enquanto o sol se erguia timidamente, ele se preparou para a verdade. Clara estava na sala de estar, triunfante, contando histórias sobre suas novas aventuras com Victor. Ela parecia mais viva do que nunca, mas Lucas não se deixaria enganar por aquele sorriso. Ele respirou fundo e interrompeu. Mãe, por que você disse que nunca voltaria? O que aconteceu? A expressão no rosto de Clara escureceu. As palavras pareciam pesadas no ar. Lucas, Foi nesse momento que Victor entrou na sala. Sua presença, sempre dominante, trouxe um frio na espinha. Clara hesitou, mas então decidiu que era hora de revelar. Eu fui forçada a ir embora. Tive que... As palavras dela se arrastavam, mas Lucas estava determinado. Ele não ia deixar que ela se esquivasse. Então, fala logo. O que você fez? O que você escondeu? A sala ficou em silêncio, como se o universo estivesse segurando a respiração.
De repente, um grito ecoou do fundo da casa. Todos se viraram, surpresos e angustiados. Era a babá de Lucas, uma mulher chamada Rita, que estava visivelmente agitada. Clara, você precisa ver isso. A voz dela tremia e Clara se moveu rapidamente para a porta. Lucas a seguiu com uma sensação de que algo estava prestes a mudar tudo. No quintal, um grupo de pessoas tinha se reunido, todas murmurando e apontando para algo no chão. Lucas tentou se aproximar, mas a multidão era densa. Então, quando ele finalmente passou por cima de um dos adultos, seu coração parou. Um corpo estava ali, estendido, coberto por um lençol branco. Não, ele sussurrou. O que estava acontecendo? Era impossível, mas o familiar par de tênis que se mostrava embaixo do lençol era inconfundível. Lucas sentiu o vazio se abrir dentro de si. A pressão aumentava em sua cabeça e o pânico tomou conta. Aquilo era um pesadelo. Não pode ser verdade. Clara começou a chorar, soluçando em uma mistura de dor e terror. Victor estava ao seu lado, impassível, mas uma sombra de dúvida atravessou seus olhos. Quem é? Lucas perguntou, já sabendo a resposta, mas precisava ouvir. É o Michael. Clara finalmente disse, seu rosto desmoronando. Michael, seu pai. O homem que ele pensou que estava vivo. Como assim? Você nunca disse que ele... O mundo de Lucas desabou. O homem a quem ele nunca conheceu, na verdade era parte de um passado sombrio. Clara se voltava para Victor, buscando apoio, mas ele estava cada vez mais distante, como se estivesse escondendo mais do que apenas sua dor. Ele tinha que ficar longe, Lucas. Para sua proteção, ela gritou, mas a confusão do garoto apenas aumentava. Você não entende o que ele fez. Agora. As perguntas de Lucas se transformavam em um labirinto. As escolhas de sua mãe, a vida que levara longe dele, o homem que agora estava morto. E Victor? Agora, o que ele tinha a ver com tudo isso? O garoto queria uma resposta, mas o que ele encontrou foi um novo pesadelo. Nesse momento, o telefone de Victor tocou, quebrando o clima tenso. Ele atendeu rapidamente, e a expressão em seu rosto mudou. Sim, já estou indo. Ele desligou, e o olhar frenético que lançou para Clara fez o coração de Lucas acelerar ainda mais. Temos que ir agora. Antes que Lucas pudesse perguntar mais, Victor puxou Clara. Ela hesitou, mas a urgência da situação a empurrou a seguir. O garoto ficou paralisado, o peso da realidade caindo sobre seus ombros. Como assim tudo isso? E quem de fato era Victor? A verdade estava a poucos passos de se revelar, mas o que ele faria com essa nova informação? A vida de Lucas não era mais a mesma, e agora ele se via em uma encruzilhada sem saída. A dúvida o consumia enquanto um misto de choque e pavor o envolvia. Ele precisaria descobrir mais, e logo. Lucas sentia seu coração disparar enquanto observava Clara e Victor. A urgência no olhar de Victor e as lágrimas nos olhos de Clara criavam um misto de medo e incerteza. O que estava acontecendo? Ele queria entender, precisava. Mas nesse momento, uma pressão crescente se instalou em seu peito. Temos que ir agora? Lucas perguntou, hesitante. Sim, Lucas, é por sua segurança. Vamos! Victor respondeu, puxando Clara pela mão. Era como se tudo ao redor estivesse desmoronando. Enquanto seguiam em direção à saída, um rugido de vozes aumentou atrás deles. Clara, espere! Era Rita, a babá, com o rosto pálido e as mãos tremendo. Lucas virou-se, confuso. O que você está fazendo aqui? Vocês não podem ir, tem que ver isso. A voz de Rita estava alta, como se ela estivesse à beira de um colapso. Lucas e Clara trocavam olhares nervosos. O corpo de Lucas estava preso entre a dúvida e a necessidade de saber mais. O que seria tão importante? Rita parecia ter encontrado algo que realmente a abalava. É sobre o Michael. Vocês precisam ouvir isso. Uma nova onda de nervosismo tomou conta de Lucas. O que mais poderia haver?
Clara hesitou, mas algo na voz de Rita a forçou a parar. O que aconteceu com ele? Clara perguntou, baixando a voz. Rita tremeu, puxando algo de trás de si. Uma foto. Achei isso. Estava com o corpo. Ela estendeu a imagem e Lucas se inclina sobre o papel. Quando reconheceu o rosto estampado, seu estômago se apertou. Era uma foto dele, um Lucas mais novo brincando no parque com Michael. Mas não era só isso. Ao fundo da foto, em uma mesa, uma mulher estava sentada, com um olhar triste, segurando um bilhete visivelmente amassado. Lucas não conseguia acreditar. Ele nunca tinha visto aquela mulher antes. Quem é ela? Ele perguntou em um sussurro. Ela é a razão pela qual seu pai se afastou, Lucas. Rita começou, mas Lucas já não escutava. Ele estava paralisado. O mundo ao seu redor desvaneceu. A ideia de que havia mais do que apenas segredos, algo muito maior e sombrio. Clara, agora com o rosto pálido, olhou para a foto. O desespero tomou conta dela. Lucas, eu não sabia. Começou a gaguejar, mas uma raiva despertou dentro dele. Você não sabia? Tudo isso por sua causa. E agora você me diz que nem sabia? O garoto sentia as palavras saindo de sua boca como flechas, cada uma pesada como chumbo. Olha, por favor, não é o que parece. Eu só... Foi por sua proteção, Clara gritou. Mas seu olhar estava perdido. O castelo de cartas estava desmoronando, e Lucas não sabia em quem acreditar. Victor começou a se impacientar. Precisamos sair. Não é seguro aqui. Eles podem descobrir onde estamos. Sua expressão rígida deixava claro que havia mais coisas a serem ditas. Então, um novo grito veio da mobília ao fundo da casa, seguido de um barulho de vidro quebrando. Ouvindo isso, Rita para de falar e a multidão se agita. O que foi isso? Alguém gritou. Antes que qualquer um pudesse responder, a porta da sala se abriu com um estrondo. Silhuetas surgiram. Delinquentes? Policiais? O que era aquilo? Lucas se virou, a adrenalina bombando em suas veias. Clara e Victor estavam tão paralisados quanto ele, e o ar gelado enchia a sala. Victor, o que você fez? Um dos homens na porta exclamou, encurralando-os. Lucas sentiu seu coração parar. Ali estava a verdade sendo exposta, e tudo o que ele pensou que sabia, tudo o que acreditava estar seguro, estava prestes a desmoronar. O homem continuou. Você não pode fugir da sua dívida, Victor. É hora de acertar as contas. O pânico tomou os pensamentos de Lucas. Ele queria explodir, correr, mas as palavras vinham em um turbilhão. Dívida? Que dívida? O que você está falando? O mundo girava ao seu redor. Enquanto isso, Clara se transformou. O medo em seus olhos se transformou em uma determinação feroz. Fique longe do meu filho, ela gritou, se colocando entre Lucas e os homens na porta. E no fundo, por um fio de esperança, Lucas se perguntou, o que mais Clara esconderia? Ao olhar para sua mãe, ele não conseguia entender se deveria sentir gratidão ou desespero. A tensão subiu. Cada segundo parecia uma eternidade. O que aconteceria a seguir? O que realmente unia as vidas deles? A verdade continuava a escapar como água entre os dedos. E Lucas ficou preso na incerteza, quase sem ar. Ele precisava de resposta, e rapidamente. Clara se colocou à frente, como uma leoa pela proteção do seu filhote. Lucas sentia o coração disparar enquanto a tensão no ar se intensificava. Fique longe do meu filho. A voz dela ressoava firme, quase como um grito de guerra. Mas os homens na porta não se moviam, suas sombras projetadas contra a luz em um corredor sombrio. Uma dívida, Clara. Você sabe que não podemos deixar isso assim. O homem mais alto disparou, seus olhos frios fixados em Victor. A atmosfera ficou ainda mais tensa. O garoto segurava a mão da mãe, tentando não olhar para o que estava à sua frente. Então algo inesperado aconteceu. Um estalo, um ligeiro ranger de madeira. O olhar de todos se virou para o fundo da sala, onde uma porta se abriu lentamente. De lá, uma figura apareceu, um pouco hesitante. Era um adolescente,
com os cabelos desgrenhados e uma expressão confusa no rosto. Lucas o reconheceu imediatamente. Era um amigo da escola, Rafael, que tinha uma habilidade incomum para se meter em confusões. Lucas, o que está acontecendo? Ele olhou em volta, percebendo a tensão no ar. No entanto, o mais chocante estava por vir. Dentro do bolso do casaco de Rafael, algo brilhou. Quando ele levantou a mão, todos os olhares se voltaram para o pequeno objeto prateado que brilha sob a luz. É um gravador. Eu não sei como ele conseguiu isso, mas eu peguei ontem, na escola. O garoto balbuciou, quase sem conseguir formar as palavras. Rafael, não! Clara gritou, seu olhar aflito ao perceber que aquele objeto poderia lhe causar problemas. Mas já era tarde. O adolescente começou a apertar os botões. Espera, isso pode ser importante. Lucas sentiu a adrenalina subir, sua curiosidade sobre o que poderia estar gravado superando seu medo. O aparelho começou a reproduzir uma gravação, e as vozes ecoaram na sala, quebrando o clima de tensão. Você não pode fugir disso, Clara. A dívida é sua, e você sabe o que eles farão se não pagarem. A voz era horrivelmente familiar. Era seu pai, Michael. O coração de Lucas disparou. Ele nunca o havia escutado, mas aquela voz carregava uma urgência que fez seu sangue gelar. O frio percorreu a espinha de Clara, que estava paralisada. Não, não, não! Ela sussurrou, as lágrimas começando a escorregar pelo seu rosto. Como foi parar com você? Clara, o que você fez? Agora era Victor quem falava. Seu tom se tornando mais autoritário, mas a atenção de todos estava em Rafael, que continuava, de forma hesitante. E se você não pagar, eles vão atrás de você, Clara. E depois, do Lucas. As últimas palavras ressoaram como um trovão, metralhando a sala em um silêncio gélido. Lucas olhou para sua mãe, pedindo respostas com o olhar. O chão parecia ter sumido do seu pé. Mãe, o que está acontecendo? A fragilidade na sua voz parecia dissolver o desespero. Antes que Clara pudesse responder, um novo som cortou o ar. A porta bateu com força e um grupo de homens mais próximo apressou-se para dentro. A confusão virou pânico. Levem-a! Não podemos deixar que ela escape de novo. A voz de um deles soava como um comando, e a sala se transformou em uma tempestade de gritos e movimentação. Lucas, corra! Clara gritou, mas a ordem veio tarde demais. Os homens avançaram, as sombras se aproximando com pressa. Lucas sentiu o mundo virar e, em meio ao caos, um pensamento atravessou sua mente. A verdade parecia estar muito mais longe do que ele imaginava. Enquanto tudo se desenrolava, o gravador ainda tocava ao fundo, e Lucas percebeu que as suas memórias de infância, os momentos felizes com sua mãe, estavam ecoando em uma realidade que nunca desejou vivenciar. Ele precisava descobrir a verdade, e logo. Enquanto todos se encolhiam, o gravador continuava a tocar, e a voz de Michael reverberava no ar. O ambiente ficou pesado. Cada palavra parecia uma bomba, uma verdade que estava prestes a explodir em 1000 fragmentos. E se você não pagar, eles vão atrás de você, Clara. E depois, do Lucas. As palavras ecoaram com um peso insuportável, e Lucas sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Seu coração disparava. Respirações ansiosas trocavam a certeza pelo caos. Não, Clara sussurrou, o olhar perdido. Lucas sentiu seu estômago revirar. Ele queria crer que sua mãe não tinha nada a ver com aqueles homens, que tudo isso fosse um erro. Mas cada segundo a verdade parecia mais distante. Então, os homens na porta avançaram, e houve um rugido de vozes. Não podemos deixar que ela escape de novo. O pânico esmagava o garoto, e tudo que ele pensou que sabia estava desmoronando ao seu redor. Desculpa, Lucas, não era para você ficar assim, Clara disse, mas o medo em seu olhar contradizia suas palavras. Era como se ela estivesse perdida, e no fundo, Lucas percebeu que a mulher diante dele não era a mãe que ele conhecia. A cada momento,
Clara se tornava mais distante, e um nó se formava na garganta do menino. E foi nesse instante que Rafael, ainda segurando o gravador, apertou o botão e uma nova gravação começou a tocar. Eu vou fazer o que for preciso para proteger meu filho. Se isso significa me livrar de você, então que assim seja. A voz soava familiar, mas não era Michael. Era Clara. Não, não pode ser! Lucas gritou, as palavras cortando pelo ar. As revelações despedaçavam seu entendimento. Sua mãe estava envolvida de alguma forma, e ele não fazia ideia de quão profundo era o buraco em que estavam. Os homens na porta se entreolharam, surpresos. O silêncio se instalou, pesado e tenso. Clara ficou paralisada, um misto de horror e determinação cruzando seu rosto. Lucas podia sentir os olhares penetrantes, como facas cravadas em seu coração. Ele queria entender tudo, mas a confusão era maior que ele. Lucas, Clara começou, mas antes que pudesse continuar, um barulho forte ecoou do lado de fora. As vozes começaram a se intensificar e um grupo maior de homens se aglomerou na entrada da casa. A aproximação e peso era aterradora. Eles estavam ali por uma razão. O cheiro do perigo pairava, pesado na atmosfera. Eles não vão levar você, Clara. Victor gritou, se colocando à frente dela. Mas agora o jovem não estava mais preocupado com a proteção de sua mãe. Ele tinha apenas um objetivo: descobrir o que estava acontecendo. Como você pode fazer isso? Lucas gritou, seu peito ardendo de dor e incredulidade. Você ia se livrar do meu pai para se proteger? A traição estava cravada em cada sílaba. A dor queimava. Eu só queria protegê-lo. Clara gritou de volta, lágrimas escorregando por seu rosto. Eu não sabia que isso ia acontecer, Lucas. Mas a urgência estava a cada instante desmoronando. Mais homens agora cercavam a área. Suas vestes escuras e rostos impassíveis deixavam claro que sabiam o que queriam. Clara, vamos! O tempo está se esgotando! Um deles ordenou, e Lucas se perguntava se essa era a última vez que veria sua mãe, se tudo que havia amado estava prestes a ser arrancado dele. Então, algo inesperado aconteceu. Um dos homens se virou e, com um movimento rápido, puxou uma arma. O ar parou. A atenção de todos virou para aquela arma brilhante, e Lucas não conseguia respirar. O que era aquela cena? A verdade se esfarelava como um castelo de areia, e a única coisa que restava era um grito de pavor preso na garganta. Não, não, não! Clara gritou, avançando em direção ao homem. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, os homens a empurraram, e Lucas sentiu uma onda de inquietação. Mãe! Ele gritou desesperado. Um disparo ecoou no ar, cortando a tensão como uma faca. A sala parou por um instante que parecia uma eternidade. O olhar de Clara se virou, e o mundo ao redor desmoronou em ruínas. Havia outra vida que você não sabia, Lucas. Foi tudo o que ela conseguiu sussurrar. E então tudo ficou em uma espiral de gritos e confusão. Lucas se viu boquiaberto, preso entre o presente e um passado em que a traição e o amor estavam entrelaçados. O que realmente significava a vida que ele conhecia? Clara estava envolvida em algo muito maior. E naquele momento, Lucas se sentiu completamente sozinho. O que aconteceria a seguir? O grito final de sua mãe ecoou na sua cabeça enquanto seu mundo virava de ponta cabeça. Clara ficou paralisada, o grito ecoando em seus ouvidos enquanto a tensão no ar se tornava palpável. Com o olhar fixo no corpo estirado no chão, o tempo parecia ter desacelerado. Lucas se sentiu como se estivesse em um pesadelo. Nas suas memórias, a imagem de sua mãe, enquanto mulher forte e heróica, começou a desmoronar diante da realidade que se desenrolava. Os homens avançaram, e um deles, o líder, de altura imponente e um olhar ameaçador, fixou-se em Clara. Você realmente achou que poderia fugir, não é? A dívida não é apenas sua, agora é do seu filho também. Ele disparou.
sua voz cortante como vidro. Clara tremia, e Lucas pôde sentir a fragilidade dela, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. E naquele instante, tudo mudou. O gravador ainda tocava, as vozes de Michael e Clara reverberando. Mas agora, uma nova voz se interpôs. Acha mesmo que acabaram os segredos, Clara? Uma figura apareceu do fundo da sala, e uma mulher, em pé, com uma calma perturbadora. Era Valentina, a melhor amiga de Clara, alguém que Lucas nunca imaginou que fosse aparecer naquela situação. Seu olhar era intenso, fixo em Clara. Você e eu sabemos a verdade, e é hora de revelá-la. Valentina, não agora. Clara murmurou, um desespero audível em sua voz. O pânico na sala aumentou, todos trocando olhares confusos. O que Valentina sabia? O que ela queria revelar? Se você não fizer isso agora, Clara, eles não vão parar. Seu passado vai te alcançar. Valentina insistiu, seu tom grave quebrando a tensão. Eu só estou tentando te proteger. Lucas sentiu o sangue esfriar em suas veias. O que mais poderia haver? A pulseira no pulso de Valentina brilhou, e ele se lembrou do dia que viu Clara receber um presente dela. Uma pulseira semelhante. Algo não se encaixava. Mãe, o que você esconde? Gritou Lucas, a raiva transbordando. Valentina, você não sabe do que está falando. Clara retrucou, mas a pressão aumentava. Valentina deu um passo à frente, empoderada. Você não pode mais esconder isso. O que aconteceu com os seus pais? Clara, o que realmente aconteceu com Michael? O olhar de Valentina era um misto de compaixão e determinação, como se carregasse um fardo. O avô de Clara tinha um segredo que envolvia muitos. Antes que Clara pudesse responder, um grito cortou o ar. O que você fez, Clara? Um dos homens perguntou, olhando fixamente para Valentina. A interrogação estava carregada de acusações. Valentina então respondeu da forma mais crua possível. A verdade é que Michael não é quem você pensa que é. Ele não é seu pai. Silêncio. O mundo parou por um segundo. Todos olharam para Clara e Lucas sentiu seu coração acelerar. O que você está dizendo? Ele perguntou, a voz trêmula. Michael não era seu pai? Ele nunca teve um pai verdadeiro? Clara estava tomando coragem. As palavras tremiam em sua boca. Lucas, deixa eu explicar, ela começou. Mas a verdade estava se desenrolando como uma bomba. Ele foi envolvido em coisas muito mais escuras do que você imagina, Lucas. Michael, ele não é quem eu pensava. E seu desaparecimento foi por sua culpa. Valentina finalmente soltou, a verdade pesando no ar pesado como chumbo. Lucas olhou de Clara para Valentina, sua mente fervilhando. Se tudo isso fosse verdade, quem ele era? O que o envolvia? O que mais ele ainda não sabia? A sensação de traição o fez duvidar de tudo. Isso não pode ser verdade, Clara sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas era tarde demais para voltar atrás. A tensão estava em seu ápice, e enquanto os homens se moviam, o pânico tomou conta da sala outra vez, levantando o caos. Se você não sair agora, não teremos outra chance. Um deles gritou, e a realidade começou a se afastar. Lucas percebeu que a verdade que ele buscava estava mais perto, mas mais distante ao mesmo tempo. A vida que ele conhecia, a segurança que antes o envolvia, estava desmoronando ao seu redor. Ele estava em uma encruzilhada, e a clareza que buscava agora trazia mais perguntas do que respostas. Mas o que você realmente sabe, Valentina? O que ainda está sendo escondido? Lucas gritou em desespero, permitindo que suas palavras ecoassem na incerteza crescente que o cercava. A cada instante, o vazio se aprofundava, e a hora da verdade se aproximava. Não havia como escapar dela agora. Enquanto a gravação continuava, a tensão na sala aumentava como uma voltagem elétrica. Lucas olhava fixamente para a imagem embaçada de Clara, a mulher por quem tanto esperou, agora envolta em uma teia de mentiras. Michael não é seu pai, Valentina repetiu, e essa revelação ressoou,
estalando como vidro quebrando. O ambiente tornou-se opressivo. Clara fechou os olhos, tentando esconder a dor, mas Lucas pôde ver suas lágrimas escorrem, refletindo os horrores que ela escondia. O olhar dela se movia entre suas lembranças e Valentina. Valentina, isso não é verdade. Você não sabe do que está falando. Clara protestou, mas sua voz estava repleta de insegurança. Eu sei, Clara. Eu encontrei os documentos. Michael não era quem dizia ser. Ele tinha segredos obscuros que você nunca quis encarar. As palavras de Valentina eram como facadas, cravando-se em cada um ali presente. A sala era um campo de batalha emocional, e a verdade estava prestes a explodir. Nesse momento, o silêncio foi cortado pelo som de um vidro quebrando. Todos se viraram, e mais homens surgiram, desta vez armados, com rostos impassíveis. Lucas sentiu medo congelar seu corpo. Você não deveria ter vindo aqui, Valentina, um dos homens rosnou, e Lucas percebeu que elas estavam em um território perigoso. Por favor, não, nós só queremos saber a verdade. Clara implorou, mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. O impasse foi rompido por um movimento brusco de Valentina, que em um ato de desespero, levantou uma das mãos. O que aconteceu com você, Clara? Você realmente acreditou em Michael? Ele manipulou você como ele manipulou todos nós. Cale-se, um dos homens gritou, avançando. O coração de Lucas estava na boca. Mãe, o que realmente aconteceu? E assim que o homem se preparou para perguntar mais, algo extraordinário ocorreu. Uma explosão de luz surgiu da entrada da casa. A porta era arrombada, e um grupo de policiais irrompeu, gritando ordens e dispersando a multidão. Polícia! Todos no chão! A sala se transformou em uma confusão total. Os homens armados tentaram reagir, mas o pânico dominou. Enquanto os policiais se moviam rápido, Lucas se lembrou de algo crucial. As verdades não eram apenas sobre Michael. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar em sua mente ensandecida. Clara, agora! Lucas gritou, puxando sua mãe para longe do tumulto. Mas antes que pudessem escapar, um dos homens que estavam no grupo armado gritou novamente. Parem eles! Não podemos deixar que escapem! A voz era familiar. Lucas virou-se lentamente, o choque atravessando seu corpo. Era Victor, o homem que sua mãe trouxe para casa, agora revelando um lado que Lucas nunca imaginou. Era o traidor que enredou Clara em uma armadilha. O coração de Lucas se partiu em 1000 pedaços. As palavras de Valentina ecoavam em sua mente, e ele finalmente entendeu. Victor por trás da dívida, da manipulação. Você estava com eles o tempo todo. Lucas gritou, apontando seu dedo trêmulo. Não é o que você pensa, garoto. Victor respondeu, tentando se afastar da verdade. Mas a expressão em seu rosto era reveladora. A luz da verdade estava brilhando ferozmente. Victor começou a falar, mas as palavras eram uma confusão de mentiras e tentativas de engano. Saia do meu caminho, Clara gritou, se colocando entre Lucas e Victor. O desespero a rodeava. Eu nunca quis que você estivesse envolvido nisso, Lucas. Eu só queria te proteger. Ela olhou para o filho, a culpa transbordando. E enquanto isso, no fundo, Valentina se aproximava de Lucas, segurando uma pasta com documentos. Lucas, isso pode te ajudar a entender. Se eu não tivesse agido. Ela hesitou quase sem ar. Mas antes que ela pudesse continuar, uma nova explosão de luz iluminou o cenário. Um tiro ecoou. O pânico espalhou-se. Clara se virou e por um instante tudo ficou em câmera lenta. Um impacto palpável. O mundo desabou. As luzes se apagaram e Lucas sentiu um caos de sentimentos, medo, raiva e a maior de todas, confusão. Um corpo caiu ao chão. O desespero tomou conta de Lucas quando seu olhar encontrou o rosto de Clara. Agora pálido, as mãos tremiam. Um sentimento sombrio tomou conta dele.
Bastou uma fração de segundo para tudo mudar novamente. O que o futuro reservava. A verdade pesava na atmosfera, e o sentido de segurança que uma vez existiu desapareceu em meio ao gélido silêncio que se seguiu ao estrondo. O que aconteceria agora entre essas sombras que ameaçavam consumir tudo? O som do disparo ecoou, congelando tudo ao redor. Lucas congelou. O corpo de Clara, antes firme à sua frente, agora balançou. E o mundo à sua volta parecia ficar em câmera lenta. Ela levou a mão ao peito. Um movimento tão lento que Lucas sentiu a dor crescer dentro de si. "Mãe!" ele gritou, correndo em direção a ela, o pânico flamejando em seu espírito. Clara caiu de joelhos, sua expressão espaçada. O tempo parou, como se tudo ao redor se transformasse em um borrão. Os policiais estavam gritando ordens, mas suas palavras soavam distantes, como se uma cortina de água estivesse entre eles. Lucas não conseguia ouvi-los. Apenas Clara. Seus olhos, antes brilhantes e confiantes, agora estavam cheios de confusão. "Lucas, ela sussurrou, antes de sua voz se desfazer em um gemido fraco. Ele se agachou ao lado dela, o coração disparando, sentindo a umidade da terra misturada com os seus próprios medos. "Você vai ficar bem. Mãe, por favor." Ele segurou sua mão, as lágrimas escorrendo pelo rosto, um torrente que não conseguia controlar. O movimento da mão de Clara era frágil, mas ela apertou a dele, o último fio de conexão em um mundo que estava despedaçando. "Eu sempre te amei, Lucas." Sua voz falhou. Cada palavra era um esforço e uma revelação. O silêncio na sala cresceu, mais forte do que os gritos. Ela não estava apenas se despedindo. Algo no olhar dela tinha um peso que Lucas não conseguia entender. Não, você não pode ir embora." Ele desabafou, sua voz se transformando em um grito. E justo naquela fração de tempo, uma nova voz irrompeu. "A verdade não está morta, Clara." Era Valentina, sua melhor amiga, avançando para a frente, enquanto a confusão dominava. "Você precisa aceitar." "Cale-se!" Clara replicou, o pânico e a raiva agora misturados. Lucas a observava, o mundo se distorcendo ao seu redor. Do que Valentina estava falando? Lágrimas queimavam os olhos de Lucas, enquanto Valentina passou por ele, indo em direção a Clara. "O que você realmente sabe sobre Michael? Você precisa enfrentar. Honre seu passado." A urgência na voz de Valentina cortava o ar, mas Lucas não conseguia pensar, sentindo a agonia esmagadora da dor. "Michael, não é o que você pensa." Valentina disparou, interrompendo a conversa. "Ele nunca foi o que você pensou, Clara. A dívida, a vida que você construiu, tudo estava baseado em mentiras." "Mentiras?" Lucas questionou, sua mente girando. Cada nova revelação era como uma onda de água gelada. O que mais estava escondido? O que mais ele não sabia? E então uma voz conhecida ecoou do fundo. "Não vou deixar que façam isso com você novamente, Clara." Gritou Vitor, enquanto tentava se aproximar. Mas a sala agora era um campo de batalha, e Lucas se tornou o espectador de um pesadelo. De repente, tudo mudou. Um novo grupo invadiu a sala. Não policiais, mas câmeras e repórteres, capturando cada detalhe. A aparência de Vitor transformou-se em um sorriso calculado. "Era isso que eu queria. Eu sabia que essa cena mudaria tudo." Ele piscou para as câmeras, um sorriso falso tecendo suas intenções. "Do que você está falando, Vitor?" Lucas perguntou, sem compreender. "Maldito traidor." Clara esbravejou, tentando se levantar, mas o ferimento fez ela cair novamente. "Lucas, você sempre quis saber a verdade. Você é parte de tudo isso. E agora você vai se tornar grande. Mandei fazer uma história que vai abalar as redes sociais." As palavras de Victor eram uma armadilha. Lucas sentiu seu mundo desmoronar uma vez mais. E então, o mais chocante, a polícia finalmente chegou, mas não para prendê-los. "Estamos atrás de Clara."
e Lucas. O agente comandante declarou: "Vocês dois precisam vir conosco. Há muito mais em jogo do que um simples tiroteio." "O que Michael fez?" "Como assim?" "O que ele fez?" Lucas se viu puxado para o centro do furor e um novo terror consumiu seu coração. Foi exatamente nesse momento que uma batida se fez ouvir do lado de fora. "O que mais você está escondendo, Clara? Preciso saber agora!" Lucas gritou e o desespero dominava o cenário. Palavras pairavam no ar e os olhos eram lacrimosos e cheios de medo. Michael era parte de algo maior. A última confissão de Clara era um sussurro, se dissolvendo em meio ao tumulto. Ao seu redor, a sala girava. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. Assim, mais sombras surgiram, e uma pergunta crucial pairou no ar. Quem estava realmente no controle e qual era o verdadeiro papel de cada um? O som do disparo ainda ecoava na sala quando Clara caiu, e o tempo parecia ter parado. A imagem dela desmoronando diante de Lucas estava gravada em sua mente, como um parágrafo em um livro que ele nunca queria ler. O sentimento de impotência se espalhou por seu corpo enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. A verdade, que parecia tão próxima, agora se transformava em caos. "Clara, não, não, não!" Ele segurou a mão dela com força, mas a vida parecia escorregar entre seus dedos como areia. As pessoas ao redor gritaram, e a loja cheia de personagens se tornou um palco de desespero. O olhar de Clara estava vazio, e a dor que Lucas sentia era palpável. Valentina gritou: "Alguém, chamem uma ambulância!" Mas sua voz era perdida em meio ao tumulto. Lucas sentia seu coração pulsar em seu peito. O que ele deveria fazer? O que acontecerá com ele se ela não sobrevivesse? Então, como num filme de terror, a porta se abriu novamente. Mas ao invés de policiais, eram figuras familiares. Duo formidável. Era o avô de Lucas, Jorge, e a avó, Ana. Eles estavam ali e a expressão em seus rostos era de terror. "O que está acontecendo aqui?" Jorge gritou, sua voz arrastada pela confusão. Mas para Lucas, o tempo havia parado. Ele só conseguia olhar para Clara, que agora estava imersa em um mar de sangue. "Clara!" Jorge se lançou à frente, mas Lucas já estava se levantando, segurando a mãe. "Não, avô, não a machuque mais." O grito ecoou como um eco de desespero. Para ele, cada segundo contava. "Lucas, o que está acontecendo? Por que sua mãe está ferida?" Ana tremia, enquanto tentava entender a situação. As coisas estavam se desdobrando rapidamente e o caos virou música. Mas uma nova realidade estava prestes a surgir. Lucas virou o rosto, e um outro homem apareceu. Um que não estava ali antes. Era um homem alto, com um olhar que atravessava almas. Seus olhos tinham uma determinação sombria. "Deixa em paz", disse ele em uma voz profunda, quase como se estivesse falando do além. Lucas reconheceu o homem imediatamente. Era Michael, seu pai, o que ele pensou que estava morto. Mas algo estava errado. Michael não parecia o mesmo que Lucas sonhava. "Clara, eu não queria que isso acontecesse." Ele avançou, com um olhar sombrio para as pessoas à sua volta. "Precisamos falar sobre o que eu deixei para trás. Você trouxe isso sobre nós." O tempo parou novamente. Era sua mãe, machucada, caindo nas mãos de suas avós, e agora seu pai estava ali, como uma sombra do que deveria ser. O que ele queria? O que estava escondido? Os segredos de Clara se entrelaçavam com a história de Michael, e o Lucas não sabia se tinha coragem de confrontá-los. "Você não estava morto", Lucas sussurrou, lutando contra as emoções que borbulhavam dentro de si. Como ele poderia ter estado certo sobre tudo isso? A vida dele, o amor de sua mãe, tudo estava desmoronando diante de seus olhos. "Existem coisas que você não sabe", Michael respondeu, mas Lucas estava tão confuso que tudo começou a girar. "Clara, você deve me ouvir", ele insistiu.
Valentina, sem jeito, tentou pegar o gravador e gravar tudo agora. Isso precisa ser documentado, ela murmurou. E então, a cena se incendiava. As vozes se misturavam, os sentimentos se intensificavam, e uma nova revelação estava prestes a se abrir. Lucas observou seu pai e sua mãe, duas figuras que moldavam seu mundo, duas faces de uma verdade devastadora. Você vai descobrir o que muito em breve. Michael gritou, seu tom se elevando, reforçando que o caos não acabaria ali. O horror que o cercava era apenas uma fração do que ainda estava por vir. Com cada respiração, Lucas sentiu que a verdade era uma faca afiada, pronta para cortar todos os laços que ele sempre conheceu. Ele precisava agir, precisava entender. Ao contrário, o tempo parecia fugir dele, e enquanto os ecos das palavras de seu pai ainda flutuavam, Lucas percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. A escuridão se aproximava, a revelação estava em seu caminho, e a queda dele era iminente. O silêncio se instalou como uma nuvem densa quando o tiro ecoou na sala. Lucas assistiu horrorizado enquanto Clara caía, seu corpo se desvencilhando do que podia ser sua vida. O ar estava pesado, recheado de desespero e confusão. Ele queria gritar, correr até ela, mas suas pernas pareciam grudadas ao chão, entravadas pelo choque. Clara! A voz de Jorge rompeu o silêncio tenso, o avô se movendo com urgência e as palavras de Valentina, as declarações explosivas de Michael, tudo parecia flutuar no ar, como um eco agonizante. E pânico tomou conta de Lucas, e ele se sentiu perdido entre as sombras dos segredos que cercavam sua família. Clara olhou para Lucas. Seu olhar era um misto de dor e amor. O mundo parecia ter evaporado ao seu redor. Lucas, eu vou estar. Mas suas palavras se perderam em um fino fio de sangue escorrendo. O coração de Lucas disparou. Ele não podia acreditar que isso estava acontecendo. Não, mãe, você não pode ir embora. Ele se atirou para frente, mas Jorge o segurou, sua força solidificada pela necessidade de salvar. Ela precisa de ajuda. Jorge gritou. Ana estava ao lado, com lágrimas nos olhos, tentando aplicar pressão no ferimento. O barulho que vinha da porta se tornava cada vez mais intenso. Os policiais estavam chegando, mas o alvoroço em sua mente não deixava espaço para a esperança. Você não pode me deixar, mãe. Me promete que não vai. As palavras escapavam dos lábios de Lucas em uma súplica desesperada. Clara, com toda a força que ainda possuía, apertou a mão do filho e levou a outra ao peito. Uma tentativa de estabelecer uma conexão, mesmo em meio à agonia. Vou te proteger, meu amor. Sempre. E seu olhar era profundo, transbordando o amor sacrificial que Lucas sempre sentira. Nos diga a verdade. O que aconteceu com você, com Michael? Lucas questionou. Sua voz era um grito quase ensurdecedor. A necessidade de entender o que estava acontecendo era uma chama ardente em seu coração. Mas então, um dos homens que invadira a sala avançou. Desculpe, mas não podemos deixar que ela falhe agora. Seus olhos eram frios e implacáveis. Mas Michael estava ali, erguendo-se como uma tempestade, determinado a proteger Clara. Chega! O passado não pode continuar a assombrá-los. A voz dele era poderosa, cortante. Ele olhou para Clara, então para Lucas. Vocês têm o direito de saber. Não posso ficar em silêncio mais. O que eu fiz foi por amor. Ele disparou, as palavras traçando uma linha de verdade obscura. Os policiais estavam à porta, prontos para agir, um campo de batalha a poucos passos. Desespero estava crescendo, junto com a necessidade de resolver tudo ali, naquele momento. Se abrirmos nosso coração, podemos consertar tudo isso. Valentina interveio, sua expressão sincera refletindo a urgência da situação. À medida que os gritos e as ordens se intensificavam, uma verdade dilacerante pairou no ar. Clara murmurou um último "Eu amo você, Lucas", antes de os olhos se fecharem lentamente, como se apagassem a esperança com um toque suave. O som de sirenes cortou o ar, e ele sentiu uma onda de amargor descer pela garganta. A cena à sua frente se desfez em caos.
Lucas segurou a mão dela com força, sabendo que a conexão poderia se romper a qualquer minuto. Mas enquanto a realidade se tornava um borrão, algo mudou dentro dele. Em meio à dor e ao desespero, uma chama de determinação acendeu. Ele decidiria que Ele buscaria a verdade, enfrentaria os segredos e encontraria força no amor que ainda permanecia. Com um grito que ecoou seu lamento, Lucas tremeu por dentro, sabendo que ela nunca o deixaria realmente. Essa era a sua luta agora. Não apenas por Clara, mas por uma nova vida que começou naquele momento. Ele ergueu a cabeça, encarando o caos com uma nova resolução. E ao olhar para Michael e Valentina, soube que juntos eles poderiam desvendar esses mistérios. Mesmo que a dor ainda o consumisse, a vida não pararia ali, era só o começo. E agora você não pode se esquecer do que vem a seguir. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias que vão explodir sua mente. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essa jornada continue. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo isso. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho explosivo. Não